Lucas 24 e versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: e elas lembraram-se das suas palavras. Glória a Deus. Mais uma vez, irmãos, para ficar marcado, Lucas capítulo 24 e versículo 8: e elas lembraram-se das suas palavras. Louvado seja Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Eu também não me canso em glorificar a Deus. Pastor Arnaldo falou que viveria 100 anos. Eu vou além, eu vou a 120 anos. Eu vivo a vontade de Deus e vou permanecer glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque, irmãos, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E eu confesso que se depender de mim segurar nas mãos dEle, eu confesso que eu solto as minhas mãos. Eu confesso que eu largo as minhas mãos. Mas quando Jesus, Ele segura nas nossas mãos, nós cremos, nós acreditamos que Jesus, Ele vai segurar na minha e na tua mão com todas as forças. Porque Jesus, Ele não quer me perder. Jesus, Ele não quer te perder. E eu vou além com essas palavras. Nós não vamos se perder, irmãos. Nós não vamos trilhar caminhos errados. A porta é estreita, o caminho é estreito. Este é o caminho que eu e você temos que seguir. Um caminho estreito e uma porta estreita que vai nos levar para a eternidade. E Jesus está nos ensinando este caminho e mostrando para mim e para você nesta noite a porta que nós temos que entrar para nós herdarmos o reino do céu. Louvado seja Deus. Eu tenho uma palavra ao seu coração, irmão. Eu tenho uma palavra ao nosso coração nesta noite. O que eu posso dizer para nós, para a igreja nesta noite, é que Jesus te ama. É que Jesus, Ele quer te salvar. É que Jesus, Ele quer te mostrar, aleluia, a solução de todos os seus problemas. Jesus, Ele quer mostrar, irmãos, para nós nesta noite, que o teu nome tem poder, que no teu nome há cura, que no teu nome há milagres, que no teu nome há libertação. Nós estamos vivendo um momento muito alegre na igreja do São Roque. Um momento de alegria nós estamos passando no ministério do Belém, aqui no bairro do São Roque. Recentemente tivemos, aleluia, o Congresso das Irmãs, que foi uma bênção, irmãos. Ontem tivemos a inauguração do templo, que também foi uma bênção, que vai ficar para o resto da minha vida marcado no meu coração. Mas tudo isso, irmãos, é para a glória de Deus. Aleluia. Eu não mereço isso. A igreja do São Roque não merece isso. Mas tudo isso que está acontecendo aqui, irmãos, é para a glória de Deus.
é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado neste lugar. E o que eu posso dizer para você, igreja, nesta noite, é que Jesus te ama. É que Jesus te ama. É que Jesus me ama. É que Jesus nos ama, irmãos. E esse amor de Jesus para com nós, para com a igreja, os irmãos entendem o que é um amor de mãe para com o filho. Amém? Agora, o amor de Jesus para com a sua igreja é um amor incondicional. É um amor maior do que o amor da mãe para com o filho. É o amor que Jesus tem para com a sua igreja. Um amor incondicional. E o que nós estamos vivendo aqui na igreja do São Roque é um amor incondicional de Jesus para com a sua igreja. Aleluia. E nós estamos desfrutando desse amor que Jesus está mostrando para mim e para você, irmãos. O amor que Ele tem para com a igreja dEle, para com a sua noiva. E o que nós estamos passando aqui é só o começo de muitas coisas que estão por vir ainda. De muitas coisas que estão para acontecer ainda neste lugar. Mas não é somente neste lugar, irmãos. É também na sua vida. É também na sua casa. É também no seu ministério, na sua família. Grandes coisas o Senhor ainda vai fazer no meio da tua parentela. E nós cremos nisso, irmãos. Hoje é um culto de Santa Ceia. Um culto em que nós temos que dar o melhor de nós para Ele, porque Ele deu o que era de melhor. Deus deu o seu único Filho, unigênito, para morrer por mim, para morrer por você, na cruz do Calvário. Aleluia. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui, celebrando nesta noite a Santa Ceia. A Santa Ceia, irmãos. O que eu posso dizer para a igreja nesta noite é que Jesus te ama. É que Jesus, Ele me ama. É que o amor de Jesus por nós é um amor incondicional. Esse amor vai além do que nós imaginamos, irmãos. Esse amor vai além do que nós pensamos. Jesus, por pouco tempo na terra, exerceu o seu ministério. Mas este pouco tempo, irmãos, nos trouxe um ensinamento tremendo, nos trouxe um aprendizado maravilhoso. Aprendizado é este que nós estamos passando aqui neste momento. Ensinamento é este, ora, que eu acabei de ler para com os irmãos. Ensinamento é este que está aqui, irmãos, a Bíblia Sagrada, a boca de Deus que fala conosco, o alimento para a nossa vida, o alimento para que assim nós possamos dar continuidade no nosso ministério, no nosso casamento, no nosso trabalho. Isso daqui, irmãos, é o que Jesus deixou para nós, um ensinamento para que assim nós possamos dar continuidade. Nós não podemos parar, nós precisamos continuar, irmãos. Nós não podemos parar no meio do caminho, sabendo que o final vai ser melhor do que o começo. Aleluia! Se o começo está bom,
para mim e para você, irmãos, imagina o final. Se o começo está sendo bom para mim, deixa eu te falar uma coisa. Há 8 anos atrás, eu estava dentro de um quarto fumando pedras de crack. Em uma só noite eu fumei 70 pedras de crack. Nesta noite eu desmaiei 3 vezes e voltei. Nesta noite eu perdi a consciência de que eu tinha uma vida. Agora eu estou aqui pregando o Evangelho de Cristo. E para mim é apenas o começo, porque o final, o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir, irmãos. Mas a palavra de Deus é: permaneça no caminho. Permaneça no caminho. Permaneça no caminho, porque o final vai ser melhor do que o começo. Aleluia. E o que eu acho interessante, irmãos, de um dos aprendizados, de um dos ensinamentos que Jesus deixou para nós, é que aonde Jesus chegava, o cenário mudava. Aonde Jesus chegava, o cenário ficava diferente. Poderia ser o cenário que fosse, poderia ter acontecido o que fosse, mas quando Jesus chegava, o cenário ficava diferente, irmãos. Aonde Jesus colocava os teus pés, havia mudança. Aonde Jesus chegava, havia cura. Aonde Jesus chegava, havia libertação. Aonde Jesus chegava, havia milagres. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, igreja? É que Jesus chegou na sua vida. Eu quero dizer para você nesta noite é que Jesus está na direção da sua vida. E eu não sei o cenário que está acontecendo na sua vida. Eu sei que o cenário que estava acontecendo na minha vida era um cenário de morte. Eu sei o que estava acontecendo na minha vida era um cenário de dor, um cenário de tristeza, um cenário de choro, um cenário de lamentos, um cenário, irmãos, que para aqueles que estavam lá fora, olhavam para mim trilhando um caminho sem direção, aí falavam: aquele já era, aquele já não tem mais jeito. Mas de repente ele chegou e mudou o cenário da minha vida. De repente ele chegou, de repente ele mudou aquele cenário na minha vida. E aonde Jesus chega, o cenário é diferente, irmãos. Esse foi apenas um dos ensinamentos que Jesus deixou para nós, que aonde ele chega há diferença. Aonde ele chega precisa ter diferença. Aleluia. Louvado seja Deus. E a igreja do São Roque, ela cresce por causa disso, irmãos. Porque Jesus chegou na igreja do São Roque. E a diferença está na igreja do São Roque. Mas não somos merecedores disso. Tudo isso é para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o momento em que você está passando, a dificuldade que você está passando. Muitas das vezes doença, muitas das vezes enfermidade, muitas das vezes porta sendo fechada, aleluia, na sua cara, no seu rosto. Mas nós temos um Jesus, irmãos. Nós cremos nesse Jesus. Um outro ensinamento que Jesus deixou é que havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue. O médico já tinha feito tudo o que tinha de ser feito,
Mas o cenário mudou quando o médico dos médicos chegou. O cenário muda quando ele chega, irmãos. Quando Jesus chega, quando Jesus entra na nossa vida, o cenário muda. Assim como o cenário mudou na minha vida. E eu sou grato a Deus por isso, irmãos. E por isso acontecer no ministério de Jesus, por Jesus fazer milagres, por Jesus fazer prodígios, por Jesus mudar situações, aconteceu o que tinha de acontecer. Começa a perseguição para com o nosso mestre. Jesus vai começar a ser perseguido. Aleluia. Jesus vai começar a ser, irmão, observado. Jesus vai começar a chamar a atenção, porque nem todos aqueles que estavam ao redor de Jesus queriam seguir Jesus, mas muitos queriam criticar Jesus. Muitos queriam ver um erro de Jesus, mas ele era perfeito, pastor. Jesus é perfeito, irmãos. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Jesus é o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é e aquele que vai continuar sendo para sempre. Oh glória! E nada nele acharam, mas mesmo assim, para que as escrituras fossem cumpridas, vai começar uma grande perseguição para com Jesus. Aleluia. Vai começar, irmãos, a perseguição para com Jesus, aquele que Deus enviou por mim e por você. Agora vão perseguir ele, e vai iniciar, irmãos, aquilo que nós estamos participando nesta noite, a Santa Ceia do Senhor. Isso tudo foi para que se cumprisse a palavra de Deus, onde está escrito no versículo 7 do capítulo 24, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. E ao terceiro dia ressuscitar. Deixa eu te falar algo, irmãos. Jesus, ele se entregou à morte, mas o meu Jesus, o teu Jesus, ele não está morto, ele está vivo. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ramanchurabaia suidecanta ramanaya sé. Oh glória, aleluia. Glória a Jesus. Agora este nosso Jesus, irmãos, vai passar por um processo de dificuldades, um processo de dor, um processo de lamento, um processo de choro, um processo que se fosse eu e você não aguentaria. Mas ele aguentou, irmão. Foi por causa da minha vida, foi por causa da sua vida. Ele aguentou, foi por causa da igreja. Ele foi julgado, irmãos, sendo culpado, mas Jesus é inocente. Jesus tomou mais de 400 chibatadas no teu corpo. Mais de 400 chibatadas no teu corpo, irmãos. Sabe o que é isso? É muita dor, é muito choro,
é muito lamento, é muita angústia. Se fosse eu e você, não aguentaria isso, irmãos. Mas Jesus aguentou cada chibatada no seu corpo, irmãos. Foram mais de 400 chibatadas no teu próprio corpo. Isso quer dizer que o corpo de Jesus já estava totalmente exposto pelos cortes que Jesus estava tendo no seu próprio corpo, irmãos. Jesus é levado ao Calvário. Começa todo este processo por minha causa e por sua causa, irmãos. Jesus, ele sente dor. Jesus, ele chora. Jesus, ele lamenta. Jesus está sangrando. Jesus está passando por uma dificuldade. Mas eu acredito que Jesus tinha em si, aleluia, Jesus tinha em si, irmãos, aguentar toda essa dor, aguentar todo este lamento, este choro, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, nesta noite, participando do teu corpo e do teu sangue. Cuspiram na cara do nosso mestre, zombaram da cara do nosso mestre, irmãos, rasgaram as suas vestes, jogaram sorte das suas vestes. Jesus foi crucificado, aleluia, como um ladrão, irmãos. Jesus foi crucificado como aquele que devia algo, mas ele não devia nada. Jesus era inocente, Jesus é inocente, mas ele foi culpado. Ele foi crucificado como um culpado, irmãos. Foi por minha causa e foi por sua causa. A Bíblia diz que os últimos instantes da sua vida, Jesus estava sangrando numa cruz. Jesus já estava totalmente debilitado, irmãos. Mas ele dá o seu último suspiro. Ele dá o seu último suspiro na cruz, irmãos. Aleluia! Ele dá o seu último suspiro por minha causa e por sua causa. Passa por todo este processo por minha causa e por sua causa. O véu foi rasgado de alto a baixo. Aleluia! Jesus disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Eu te amo, Jesus. Obrigado, Jesus. E eu quero dizer, eu te amo, Jesus. Obrigado por me tirar daquele quarto, daquele dia, naquele momento, onde que para mim eu mesmo não achava que sairia mais de dentro daquele quarto. Onde naquele momento, naquela subida, naquela avenida, aqueles policiais colocaram uma arma na minha cabeça, e o outro dizia: joga na vala, joga na vala, joga na vala. Mas Deus enviou um anjo para impedir aquele acontecimento, porque Deus enviou o teu único filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua vida. E mais um livramento Deus me dá naquele dia. E é este Jesus que eu posso dizer com toda a autoridade nesta noite: eu te amo, Jesus. 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 Obrigado pelo ministério. Obrigado pela minha família. Obrigado, Jesus, pela... Obrigado, Jesus. É a palavra que nós temos que dizer por Ele. É a palavra que nós temos que dizer para Ele nesta noite. Obrigado, Jesus, porque nós estamos participando do Teu corpo e do Teu sangue nesta noite. E aquelas mulheres, irmãos, quando vai saber de tudo isso, porque elas estavam ali no seu último suspiro,
Aquelas mulheres estavam lá, irmãos. Jesus, ele vai para o sepulcro. Eu fico imaginando o corpo de Jesus em cima da pedra. Eu fico imaginando o corpo de Jesus naquele lugar, totalmente rasgado pelas chicotadas, totalmente ensanguentado, envolto aquele lençol. Aquelas mulheres vão preparar aqueles perfumes e vai ir até o sepulcro, irmão. Mas eu fico imaginando aquelas mulheres indo até o sepulcro e conversando entre elas que haveria uma dificuldade, porque ali tinha um guarda tampando aquele sepulcro. Ali havia uma pedra que os historiadores dizem que esta pedra havia mais de 2 toneladas. Quem removeria esta pedra? Quem removeria esta pedra, irmãos? Mas para a glória de Deus e a surpresa dessas mulheres, quando elas chegam neste cenário, o cenário está totalmente diferente. O cenário mudou daquilo que elas imaginavam. É um cenário diferente. Não tinha guarda. A pedra já estava removida. A pedra já estava removida, irmãos. E elas entram dentro daquele sepulcro, irmãos. Eu imagino elas entrando dentro daquele sepulcro, procurando o mestre com os seus melhores perfumes. Com os seus melhores perfumes. E a hora que ela chega, não tem mais ninguém. Não tem mais corpo. Não existe mais um corpo dentro daquele sepulcro. Está apenas o lenço naquele lugar. Está apenas o lenço dentro daquele lugar. Ramaiaia, suide cantarama. Suide cantarama, suide cantarama, subi cantarama. Ramanamaya, suide cantarama, suide cantarama. Aleluia, a pedra foi removida. Aleluia, aleluia. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas com medo e abaixando as suas faces para o chão, e eles disseram: por quê? Por quê? Por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está mais morto. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Mas eu quero trazer a memória da igreja. Eu quero trazer a memória da igreja, assim como disse no versículo 8: e elas lembraram-se das suas palavras, porque por algum momento esqueceram que o mestre disse na Galileia: olha, eu vou se entregar à mão dos pecadores. Aleluia. Eu vou se entregar à morte, mas não se esqueça, ao terceiro dia ressuscitarei. Aleluia. Ressuscitarei. Ressuscitarei. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. Aleluia, oh glória. E elas então, depois que isso foi dito, e elas lembraram-se das suas palavras. Meus irmãos, eu sei que todos nós sabemos
que Jesus ele se entregou à morte, que Jesus ele morreu, que Jesus ressuscitou, aleluia, no terceiro dia. Mas é necessário nós pregarmos a cruz, é necessário nós pregarmos Jesus, que Ele morreu, mas Ele não está mais morto, Ele ressuscitou e virá buscar a tua igreja em breve, aleluia. E aquelas mulheres, ao ouvir isto, elas saem e vai dizer aos apóstolos que lá não estava mais o corpo, que ele tinha ressuscitado. Mas mesmo assim, eles não acreditaram. É necessário dizer, irmãos, Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou. Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou. Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo, vivo, vivo. E vai levantar um no meio daqueles apóstolos, que se chama Pedro. Aquele mesmo Pedro que negou 3 vezes a Jesus. Aquele mesmo Pedro que confessou Jesus 3 vezes dizendo: eu te amo. Pedro, tu me amas, eu te amo. Pedro, tu me amas, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Este mesmo Pedro vai sair correndo. Pedro vai sair correndo em direção ao sepulcro. E vai chegar naquele cenário, onde era um cenário de dor, onde era um cenário de morte. Mas Jesus estava ali, o cenário mudou. Jesus estava ali, o cenário mudou. Pedro então vai ver que aquele corpo não está mais ali, o corpo do mestre não está mais lá. Acredito eu, a Bíblia nos diz que Pedro deve sair correndo e gritando: ressuscitou, 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 ressuscitou. Ele está vivo, vivo, vivo. Ramanchu Rabaia Subcantarabasépia Raia Sodecantarabás. E a palavra é: Ele está vivo. Que nós não esqueçamos disto. É necessário dizer à igreja: Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e em breve virá buscar a tua igreja. Deus abençoe os irmãos. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao coração dos irmãos.